Bem-vindos de volta. Se você não viu a primeira parte, corre lá porque você precisa entender tudo o que aconteceu antes. E se já viu, prepara o coração porque o terror que vem agora é muito pior. Recapitulando rapidamente, meu nome é Lucas, entrei em uma casa abandonada no Leblon, encontrei uma mulher de vestido branco que estava morta há 20 anos, presa naquela casa. E ela me pediu para voltar à meia-noite com velas, incenso e uma foto minha para fazer um ritual. E eu, como um completo idiota, estava considerando voltar. Nos dias seguintes àquele primeiro encontro, minha vida virou um pesadelo acordado. Comecei a ter sonhos todas as noites. E não eram sonhos comuns. Eram tão vívidos, tão reais, que quando eu acordava, levava alguns minutos para perceber que estava na minha cama, no meu apartamento, e não mais naquela casa. Nos sonhos, eu estava sempre no corredor do segundo andar, e ela estava lá, a mulher do vestido branco, me chamando, me puxando. Às vezes ela chorava, implorando por ajuda. Outras vezes ela sorria, um sorriso que me gelava até os ossos. E sempre, ela repetia a mesma coisa: volte, você prometeu, volte. Mas o pior não eram os sonhos. O pior era que comecei a vê-la durante o dia também. No reflexo de uma vitrine enquanto eu caminhava pela rua. Atrás de mim no metrô, desaparecendo quando eu me virava. Na janela do meu apartamento à noite olhando para dentro. Sempre o mesmo vestido branco, sempre aqueles olhos vazios e tristes, eu estava ficando louco. Não conseguia dormir direito, não conseguia me concentrar no trabalho. Cada sombra me assustava, cada barulho me fazia pular. O medo tinha se tornado meu companheiro constante, um peso sufocante no peito que nunca ia embora. E o pior de tudo, eu sentia que estava sendo observado o tempo todo. Não importava onde eu estivesse, tinha sempre aquela sensação de olhos invisíveis me seguindo, me vigiando, me esperando. Desesperado, sem saber mais o que fazer, procurei ajuda. Fui até um centro espírita em Botafogo que um amigo tinha me recomendado. Precisava entender o que estava acontecendo comigo, precisava saber se estava enlouquecendo ou se aquilo tudo era real. Fui recebido por uma médium chamada Dona Sebastiana, uma senhora de uns 60 anos, baixinha, com cabelos grisalhos presos em um coque. Ela tinha olhos bondosos, mas quando comecei a contar minha história, a expressão dela mudou completamente. Ficou séria, preocupada. Quando terminei de contar tudo, ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para mim com uma mistura de pena e preocupação. Meu filho, ela disse finalmente, suspirando fundo, você está em grande perigo mesmo. Meu coração disparou. Por quê? Ela não parecia má. Ela só parecia triste, sozinha, ela pediu minha ajuda. Dona Sebastiana balançou a cabeça lentamente. Essa casa existe há mais de 100 anos. E sim, uma jovem mulher morreu lá há exatamente 20 anos. O nome dela era Mariana. Tinha 23 anos, bonita, cheia de vida, com tudo pela frente. Mas algo terrível aconteceu. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Foi um crime passional. O namorado dela, tomado por ciúmes doentios, a matou dentro daquela casa. Estrangulou ela no segundo andar, naquele corredor que você viu. E depois escondeu o corpo. Nunca encontraram. Ele disse que ela tinha fugido, que tinha ido embora, e como não havia provas, ele nunca foi preso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Então era verdade. Tudo era verdade. Mas aqui está o problema, continuou Dona Sebastiana, sua voz ficando ainda mais grave. Mariana não conseguiu aceitar sua morte. Ela ficou presa naquela casa, entre este mundo e o próximo, incapaz de seguir em frente. E ao longo desses 20 anos, ela foi mudando. A dor, a raiva, a solidão, tudo isso foi corrompendo o espírito dela. Ela não é mais quem era em vida. O que você quer dizer com isso? Perguntei, sentindo o medo aumentar. Quero dizer que ela está perigosa. Espíritos presos por tanto tempo, consumidos por emoções negativas, podem se tornar obsessores. Eles não querem mais apenas ajuda. Eles querem vingança, companhia, ou pior, querem trocar de lugar. Querem voltar ao mundo dos vivos, e para isso, precisam de um corpo. Um corpo vivo. Meu sangue gelou. Ela quer me possuir? Ou pior, ela pode querer prender você lá com ela. Fazer de você um prisioneiro, assim como ela é. Há vários relatos ao longo dos anos de pessoas que entraram naquela casa e nunca mais foram vistas. A polícia sempre achou que eram fugitivos, desaparecidos voluntários. Mas eu sei a verdade. Eles ficaram presos lá, com ela. Mas ela pediu para eu voltar, eu disse, minha voz saindo trêmula. Disse que ia me mostrar o que aconteceu, que eu ia poder ajudá-la. Dona Sebastiana pegou minha mão com força. Não volte. Pelo amor de Deus, não volte naquela casa. Esqueça isso.
Esqueça ela. Com o tempo, a ligação vai enfraquecer, e você vai voltar à sua vida normal. Mas se você voltar, especialmente à meia-noite, que é o horário de maior atividade espiritual, você pode não conseguir sair de lá nunca mais. Saí daquele centro espírita completamente abalado. Dona Sebastiana tinha me dado um colar de proteção, tinha feito uma oração, tinha me benzido. Mas eu podia ver nos olhos dela que ela estava preocupada, muito preocupada, e eu deveria ter ouvido o aviso dela, deveria ter esquecido aquela casa, aquela mulher, aquele pesadelo, deveria ter seguido em frente com minha vida, mas não consegui. Porque toda noite, nos sonhos ela aparecia, e toda noite, ela me puxava mais fundo, me mostrava mais coisas, me fazia sentir sua dor, sua solidão, seu desespero, e uma parte de mim, uma parte que eu não entendia, sentia que eu precisava ajudar. Que eu era a única chance dela de encontrar paz. E foi assim que, numa quinta-feira à noite, exatamente uma semana depois do primeiro encontro, eu me vi caminhando de volta para aquela viela. Era quase meia-noite. Eu carregava uma mochila com velas brancas, incenso de sândalo, e uma foto minha, exatamente como ela tinha pedido. Minha mente gritava que aquilo era loucura, que eu estava cometendo um erro fatal. Mas meus pés continuavam andando, como se tivessem vontade própria, me levando de volta para aquele lugar amaldiçoado. A viela estava deserta, silenciosa, mergulhada em sombras. E lá estava a casa, ainda mais sinistra à noite, as janelas escuras como olhos vazios me observando. O portão estava aberto, como se estivesse me esperando. Engoli seco e entrei. O jardim estava ainda mais selvagem, as plantas parecendo ter crescido desde a última vez, formando formas estranhas e ameaçadoras nas sombras. Cheguei à porta principal. Estava completamente aberta agora, um buraco negro convidativo. Respirei fundo, ajustei a mochila nos ombros e entrei. A escuridão dentro da casa era absoluta, opressiva. Acendi a lanterna do celular e comecei a me mover pela sala. Tudo estava exatamente como eu lembrava. Os móveis cobertos, a cadeira de balanço no canto, agora completamente parada, as teias de aranha, o cheiro de mofo e morte. E então ouvi um som vindo do segundo andar. Não era um sussurro dessa vez, era uma melodia. Alguém estava cantarolando uma música suave e melancólica, em um tom tão triste que me fez querer chorar. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. A melodia ficou mais alta. Era uma música antiga, uma cantiga de ninar talvez. E a voz era dela, eu reconheci. Mas havia algo diferente nela agora. Algo mais escuro. Cheguei ao segundo andar. O corredor estava iluminado por uma luz estranha, azulada, que não tinha fonte visível. E no final do corredor, ela estava lá. Mariana. O vestido branco parecendo brilhar na penumbra. Você voltou, ela disse, e dessa vez, o sorriso dela era diferente. Não era triste. Era satisfeito. Vitorioso. Eu sabia que você voltaria. Eles sempre voltam. Eles, quem são eles? Ela não respondeu, apenas gesticulou para que eu me aproximasse. Com as pernas tremendo, fui até onde ela estava. Ela apontou para uma porta no final do corredor, uma porta que eu não tinha notado da primeira vez. Ali dentro, ela disse. É ali que está a verdade. É ali que você vai me libertar. Empurrei a porta, que se abriu com um rangido agoniante. E o que ouvi do outro lado me fez o sangue gelar nas veias. Era um quarto pequeno, com um cheiro nauseante de decomposição. E no chão, parcialmente cobertos por tábuas do assoalho que tinham sido levantadas, estavam ossos. Ossos humanos. Não apenas um esqueleto. Vários. 4, 5, talvez mais, alguns ainda com restos de roupas, de sapatos. Meu Deus, sussurrei, sentindo a bile subir na garganta. O que é isso? São eles. Mariana disse atrás de mim, sua voz agora completamente diferente, grave, múltipla, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Os outros que vieram antes de você, os que tentaram me ajudar, os que eu mantive comigo. Porque eu estava tão sozinha, me virei para ela, e o que eu vi me fez querer gritar. Ela não era mais bonita. O rosto estava deformado, a boca aberta em um sorriso impossível, mostrando dentes podres. Os olhos eram completamente negros, vazios. As mãos que antes eram pálidas e delicadas, agora eram garras com unhas longas e sujas. E agora, você vai ficar comigo também, ela disse, sua voz ecoando pelas paredes. Para sempre. Finalmente eu não vou estar mais sozinha, nós vamos estar juntos, todos nós, presos aqui, para sempre. As velas na minha mochila se acenderam sozinhas. O incenso começou a queimar.
e senti uma força invisível me puxando para dentro do quarto, em direção àqueles ossos, àquela cova de horrores. Tentei correr, mas meus pés estavam presos no chão. Tentei gritar, mas minha voz não saía. A porta do quarto começou a se fechar lentamente, me aprisionando ali dentro. E foi então que me lembrei. O colar. O colar de proteção que Dona Sebastiana tinha me dado, estava no meu bolso. Com um esforço supremo, consegui mover minha mão, tirar o colar e segurá-lo à minha frente. A reação foi imediata. Mariana soltou um grito agudo, insuportável, que parecia rasgar meus tímpanos. A força que me prendia desapareceu instantaneamente. E sem pensar duas vezes, corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, desci as escadas pulando vários degraus de uma vez. Atravessei a sala enquanto ouvia o grito dela ecoando atrás de mim, cheio de raiva e frustração. Passei pela porta, pelo jardim, pelo portão. E só parei quando estava a vários quarteirões de distância, ofegante, tremendo, chorando. No dia seguinte fui direto à polícia. Contei sobre a casa, sobre os ossos. Eles foram investigar, levaram uma equipe forense, e confirmaram. Havia 5 esqueletos enterrados naquele quarto. 5 pessoas desaparecidas ao longo de 20 anos. A casa foi lacrada, declarada como cena de crime, e embora a polícia nunca tenha conseguido explicar como aquelas pessoas morreram, eu sei a verdade. Mariana matou elas. Ou melhor, o que Mariana se tornou. Um espírito corrompido, obcecado, que atraía pessoas para aquela casa e as prendia lá para sempre. E eu quase fui a 6ª vítima. Hoje, 3 meses depois, ainda tenho pesadelos ocasionais, ainda sinto arrepios quando passo perto daquela viela. Mas os sonhos pararam. As aparições pararam. Dona Sebastiana disse que quebrei a ligação quando usei o colar de proteção. A casa ainda está lá, lacrada pela polícia, envolta em fitas amarelas. Mas às vezes, tarde da noite, moradores da região relatam ver uma luz no 2º andar. E ouvir uma melodia triste, uma cantiga de ninar, vindo de dentro. Mariana ainda está lá, sozinha de novo. Esperando a próxima pessoa curiosa o suficiente, ou tola o suficiente, para entrar. Então, se você está pensando em explorar casas abandonadas, em procurar emoções sobrenaturais, pense 2 vezes. Porque nem todos os espíritos querem ajuda, alguns só querem companhia. E eles vão fazer qualquer coisa para conseguir. Se você chegou até aqui, se seu coração está acelerado, e você está olhando para os cantos escuros do seu quarto com desconfiança, deixe um gostei, e se inscreve no canal. Toda semana tem histórias novas de terror e sobrenatural que vão fazer você dormir com a luz acesa. E comenta aí, você acredita em casas assombradas? Já teve alguma experiência sobrenatural? Conta pra gente, queremos saber. Mas por favor, se você passar por uma casa abandonada, não entre. Simplesmente não entre. Porque você nunca sabe o que pode estar esperando por você lá dentro. Obrigado por assistir até o final. Agora, se me dão licença, vou deixar todas as luzes da casa acesas. Para sempre. Fiquem bem. E cuidado com os sussurros. Até a próxima.